Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Jesus dormindo no barco, mas também acalmando a tempestade. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, se inscreva nele, dê o joinha, compartilha, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. Jesus acalma a tempestade. O milagre em que Jesus acalma a tempestade está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esse milagre revela de uma forma maravilhosa e completa a divindade de Cristo. Ele é, meus irmãos, o Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Somente aquele por meio do qual todo o universo fora criada é capaz de se submeter ao seu poder, às leis da natureza. Jesus pode acalmar a tempestade, simplesmente porque ele é Deus. Nesse vídeo, iremos refletir sobre esse milagre de Jesus. Quando Jesus acalmou a tempestade? Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os seus discípulos num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que seguiam e curando muitos doentes em todo lado, falando do lado ocidental do mar da Galileia. Então, foi no final da tarde, ele entrou no barco, um barco de pesca, acompanhado de seus discípulos. Ele ordenou que partisse para o outro lado do lago. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na polpa da embarcação. Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso. Na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápolis, uma área que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios, mas foi também ali, do outro lado do lago, em sua margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser liberto, registrado em Lucas 8:26. O cenário em que Jesus acalmou a tempestade, enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação, que rumo para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores, isso falando de profissão, né? Eles estavam completamente habituados às águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, as tempestades repentinas são características daquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e que está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura do lago passa facilmente dos 30 graus. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com um ar de gelo, ou ar gelado, que vem da montanha. E também ali que ocorre as águas do degelo do Monte Hermon, com seus 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico e a forma, falando de tempestade repentina, são violentas.
Em condições normais, as águas do mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosas, agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles, e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram experientes pescadores. Mesmo nos dias atuais, as embarcações motorizadas evitariam navegar no mar da Galileia durante, ou seja, a tempestade. Jesus acalma a tempestade e revela sua soberania, enquanto Jesus Cristo dormia tranquilamente sobre uma almofada na polpa da pequena embarcação. Os discípulos lutavam com os remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade, mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso eles perguntaram: Senhor Jesus, mestre, não te importe que padecemos? Marcos 4:38 relata. Nessa mesma hora, Jesus se levantou e repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com medo. Em seguida, ele repreendeu a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Lucas 8:25. Perplexo, atemorizados e maravilhados com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiram perguntar uns aos outros: quem é esse que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O milagre em que Jesus acalmou a tempestade revela duas preciosas verdades sobre a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, o episódio em que Jesus acalma a tempestade nos fala sobre sua completa humanidade. Jesus é plenamente humano. Algumas pessoas se perguntam se Jesus realmente estava dormindo na hora da tempestade. Em algumas pregações, há até quem se aventure dizer que Jesus estava apenas testando seus discípulos, mas isso está errado. O texto é muito claro em dizer que Jesus estava dormindo. Já era tarde e seu corpo estava abatido com um cansaço de um dia muito movimentado. O fator de que Jesus esteve dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação revela sua humanidade. Sim, ali estava o Cristo plenamente homem, o Verbo perfeitamente encarnado, sujeito a todas as limitações físicas comuns de qualquer um ser humano. A fadiga tinha lhe abatido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de lhe acordar de um sono profundo. Em segundo lugar, ao acalmar a tempestade, Jesus revela a sua genuinamente ser Deus. Ele revela o poder dele. Se por outro lado, a plena humanidade de Cristo foi revelado no fator dele ter se cansado e dormido no barco, por outro lado, sua plena divindade foi revelada quando ele soberanamente acalmou a tempestade. Podemos até imaginar
o mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono comum a quem acabou de acordar, ele olha a tempestade ao seu redor e simplesmente diz: cala-te, aquieta. Marcos 4:39. Ao som de sua voz, a tempestade se tornou bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Quem é este homem que é capaz de submeter a sua autoridade às forças da natureza? Daí vem a pergunta dos discípulos: quem é esse que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não pode ser outra, a não ser é o Cristo, o Filho de Deus, sendo plenamente homem. Ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. Não devemos temer a tempestade. O milagre em que Jesus acalma as tempestades, sim, nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus, ele repreendeu os discípulos, especialmente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado fé, uma fé madura. O problema é que a falta de fé nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de tempestade, de dificuldade, enfim. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido durante aquela tempestade. Os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e os seus limites estava humildemente repousando na polpa da pequena embarcação, que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parecem indomáveis, são completamente subjugadas pelo seu poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as escrituras. O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar as tormentas, acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades daquele que clama na angústia, levanta ao seu ponto desejado. Salmo 107, 23 ao 30. Por isso não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos faz promessas que estaria conosco até mesmo na consumação do século. Mateus 28, 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela. Com ele em nosso barco, podemos repetir as palavras do rei Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4.